Shalom, queridos. Hoje é Marcos, capítulo 16. A ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Neste capítulo, Marcos nos mostra a ressurreição de Jesus 3 dias após a sua morte, como havia dito. Novamente, as mulheres têm um papel fundamental no ministério e no relacionamento com Jesus, sendo as primeiras a receber as boas novas, e Maria Madalena, a primeira a vê-lo ressurreto. A incredulidade ainda estava em seus discípulos, que o viram morrer de longe, escondidos, com medo. Jesus então se apresenta aos 12 e lhes repreende pela falta de fé. Os comissiona ao ide e prega o evangelho, e pregar o evangelho, e lhes dá autoridade para realizar obras maiores do que as que ele mesmo realizou. É isso que nós estamos aqui, para fazer as maiores obras. Somos ou não somos discípulos de Jesus? Porque todos que ele chama, todo aquele que ele escolheu, são discípulos dele, para continuar a obra dele. Não é diferente do tempo passado. Ele chama, escolhe, salva e quer que a gente faça o mesmo, seja usado por ele para levar também a salvação a outras pessoas. E aqui nós estamos vendo que Jesus, depois de ver a covardia dos discípulos, a incredulidade, mesmo assim, sem estarem com ele junto no momento mais difícil, mesmo assim, quando ele se aparece para eles, ele diz que é para eles fazerem discípulos. Será que nós somos também discípulos de Jesus? Ou estamos e estamos na mesma condição de se esconder no momento tão difícil que está? Nós sabemos que o momento está difícil. Está parecido como foi no início. As ameaças à igreja estão de um modo geral. Então, a gente está com medo também de continuar pregando? Ou alguém que nunca pregou, está com medo de começar agora a pregar? Os que pregaram, por favor, continuem, os que já viviam evangelizando, ganhando vidas, consolidando e discipulando. E aqueles que nunca fizeram, faça agora. É a sua chance, é a nossa chance de sermos amigos dele, fazer o que ele nos mandou. Então, Marcos 16, o contexto histórico de Marcos 16 é esse aqui. Desde sexta-feira, as autoridades denunciaram Jesus por traição e o entregaram a Pilatos. Barrabás, que era o terrorista, surge na cena, e para que se cumprisse o que a Escritura, o povo perdoou Barrabás e condenou Jesus. Jesus, então, foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade do Pai. Jesus foi amarrado, conduzido pela cidade, entregaram a Pilatos para os açoites e para a execução. Pôncio Pilatos, o 5º prefeito romano da Judéia, era o governador severo que desprezava os judeus. Este estudo está dividido em 2 partes e seus respectivos acontecimentos. Primeira parte, Marcos 16, de 1 a 8. Mulheres foram as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado. Lucas 24, de 1 a 8. O nome de Maria Madalena lidera a lista nos 4 evangelhos. O papel das mulheres neste relato é surpreendente, visto que o judaísmo não aceita o testemunho de Mateus como legalmente válido. Marcos 16, 1. As mulheres preparam especiarias. O Shabat terminava por volta das 6 da tarde
Isso permitiu que as mulheres comprassem mais especiarias aromáticas naquela noite. As 3 mulheres tinham testemunhado a crucificação de Jesus e 2 delas assistiram ao seu sepultamento. Sobre Maria, mãe de Tiago, nós podemos ver em Marcos 15:40, os judeus ungiram os corpos para encobrir o mau cheiro da decomposição. Marcos 16:2, elas vão ao sepulcro de Jesus. O primeiro dia da semana era domingo. De manhã cedo, provavelmente indica que a hora em que as mulheres saíram para ir ao sepulcro, ao passo que, ao nascer do sol, indica quando chegaram. Marcos 16:3, uma pedra pesada. O fato de as mulheres terem se perguntado quem removeria a pedra revela que elas não sabiam que o sepulcro tinha sido selado e era vigiado por guardas. Mateus 27, de 62 a 66. Marcos 16, de 4 a 5, o sepulcro está aberto. E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido removida, porque era muito grande. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas que as testemunhas entrassem. Pelas mulheres entrando na sepultura, pode-se confirmar que era um grande sepulcro familiar. O jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, Atos 1:10, era um anjo. Marcos 16:6, um jovem vestido de branco aparece. As palavras para trazer quietude, não vos assusteis, são típicas das manifestações angelicais. Daniel 10:12, Lucas 1:13, Lucas 2:10, Atos 27, versículo 24. Eis o lugar onde o colocaram, lembra e indica a saliência dentro do túmulo, onde o corpo de Jesus fora colocado. Marcos 16:7, testemunho. Ide contai as 2 coisas que são as 2 coisas que todos os seguidores de Jesus devem fazer. Apenas em Marcos, Pedro é mencionado de forma especial como um encorajamento após ter negado Jesus. A mensagem para os discípulos de que deveriam encontrar com Jesus na Galileia lembra a profecia de Jesus em Marcos 14:28. Marcos 16:8, as mulheres ficam assustadas e saindo elas rapidamente fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas e nada disseram a nenhum homem porque tinham medo. Tremiam e assombradas, as mulheres estavam dominadas pelo medo ou pelo entusiasmo. Provavelmente pelos 2. A expressão não disseram a nenhum homem, afirmada apenas por Marcos, é uma forte negação dupla. Isso não significa que elas mantiveram silêncio para sempre, mas que, a princípio, se recusaram a falar sobre sua experiência desconcertante. Marcos 16, de 9 a 20, segunda parte. Estes versículos não aparecem nos melhores manuscritos e mais antigos do Evangelho de Marcos. Essa interpolação sobrevive até os dias de hoje. O Evangelho de Marcos teve 3 finais diferentes: curto, médio e longo. Esse último perdura até hoje. Não sabemos
ao certo que houve, se foram perdidos ou se Marcos deixou de escrever. Coube aos eruditos bíblicos terminarem acrescentando os versos de 9 a 20. Marcos 16, 9. Jesus aparece a Maria Madalena. Este versículo salta abruptamente do assunto dos versículos de 1 a 8 para a aparição de Jesus a Maria Madalena. João 20, 11 a 18. A descrição da qual tinha expulsado 7 demônios vem de Lucas 8, 2 e faz parecer que Maria Madalena está sendo apresentada pela primeira vez em Marcos, mas, na verdade, ela já tinha sido mencionada. Esta é uma indicação de que este final, de 9 a 20 do Evangelho de Marcos, foi acrescentado tempos depois por outra pessoa, não pelo autor. Marcos 16, 10. Maria corre para contar aos discípulos, aos que tinham estado com ele. Lembra Marcos 3,14. Marcos 16, 11. A incredulidade. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram, recorda Lucas 24, 11. Marcos 16, 12 a 13. O caminho de Emaús. Esses versículos são um resumo da aparição de Jesus aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Outra forma explica porque eles não reconheceram Jesus. Sobre a reação dos outros que nem ainda creram comparar essa situação aqui em Lucas 24, de 33 a 34. Marcos 16, 14. Jesus aparece aos 11. A aparição de Jesus aos 11, versículos 14 a 18, está baseada em Lucas 24, de 36 a 49. O motivo pelo qual Jesus repreendeu é afirmando 2 vezes incredulidade. O motivo pelo qual Jesus repreendeu é afirmado 2 vezes. Incredulidade, versículos 11 e 13. Eles não tinham acreditado nos testemunhos oculares de Maria Madalena e dos viajantes de Emaús. Marcos 16, 15. Ide pregar o Evangelho. Esse versículo repete a grande comissão. Todo mundo e toda criatura é universal e exclusivo. Pregai é um imperativo indicativo à responsabilidade envolvida. Este versículo repete a grande comissão. E note bem, todo mundo e toda criatura é universal e inclusivo. Pregai. Então não foi somente para o discípulo do passado, não foi somente para os apóstolos. Todos nós que recebemos a Jesus precisamos ensinar, precisamos pregar. Não se esqueça que tem vidas da sua parentela, tem vidas no meio dos seus amigos, no meio dos colegas, no meio da vizinhança que estão indo para o inferno e precisam ser saqueados. O inferno tem que ser saqueado, essas vidas têm que ser tiradas da mão de Satanás. E só pode ser se nós obedecermos o que Jesus mandou. Ide, pregai, ide e fazer discípulos. Marcos 16, salvação e condenação. Crer aponta para a aceitação do Evangelho pela fé. Batizado aponta para o testemunho exterior da conversão de uma pessoa. Estes elementos estão intimamente relacionados na pregação apostólica. Crer para a aceitação do Evangelho pela fé,
Batizado aponta para o testemunho exterior da conversão de uma pessoa. Esses elementos estão intimamente relacionados na pregação apostólica. Atos 2:38, Atos 8:36 a 38, Atos 16:30 a 33. Marcos 16:17 a 18. Autoridade liberada. Jesus citou 5 sinais que seguirão aos que creem, não somente os que pregarem. Em nome de Jesus, em meu nome, está enfaticamente no topo da lista. Antes de qualquer sinal ser dito, isso ressalta que o poder para fazer estas coisas vem do Senhor ressurreto. Marcos 16:19. A ascensão de Jesus aos céus. A ascensão de Jesus lembra Lucas 24:50 a 51. Assentou à direita de Deus tem origem em Salmo 110:1. A exaltação e entronização de Jesus também são percebidas em Mateus 26:64, Atos 7:56, Hebreus 1:3, Hebreus 8:1, Hebreus 10:12, Hebreus 2:12:2. Marcos 16:20, o início da igreja primitiva. Pregaram por toda parte, é o cumprimento do versículo 15. Trabalhando o Senhor com eles, cumpre em meu nome, do versículo 17. E a promessa de Jesus, em Mateus 28:20, a palavra é o Evangelho. Os sinais que acompanhavam seu ministério, versículo 17 e 18, serviam para confirmar a palavra ou para autenticar a mensagem. Há testemunho disso em Atos 14:3, Hebreus 2:4. Concluímos que a morte, o sofrimento, as dores, o peso do pecado em seus ombros moldaram e levaram Jesus a se tornar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, citado em Apocalipse. As mulheres presentes em todo o seu ministério foram agraciadas em saberem e verem antes de todos seu mestre ressurgido da morte. Jesus venceu a morte, rasgou o véu, trouxe intimidade eterna no relacionamento com Deus. Não há mais separação, o sacrifício perfeito foi entregue, a esperança para a humanidade, ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14:6. Então, estamos aqui mais uma vez tendo confirmação da obra que nós temos para fazer. Nós contamos com a mudança total nesse ministério desde maio de 2023, quando começamos com o primeiro capítulo de Gênesis. Nós estamos ouvindo a palavra, praticando a palavra. Então, isso é o preparo para tirar as almas do inferno. Se você vive a palavra, você está apto para estar pregando o evangelho, fazendo o ID do Senhor. E com isso, você tira vida de parentes, vida de pessoas, onde quer que você chegar, na fila do supermercado, na fila do banco, você só basta dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E com certeza o Espírito Santo vai convencer essa pessoa e você já terá o seu primeiro discípulo. Não se esqueça que não é para ficar em um discípulo. Nós estamos numa igreja em célula, no modelo dos 12. Você tem o primeiro discípulo, o segundo, o terceiro, até completar os 12. No poder do Espírito Santo, você vai continuar essa obra. Porque Jesus Cristo mandou o Espírito dele para nos possibilitar a fazer o que ele fez. Ele teve 12 discípulos, você pode ter. Faça o reino de Deus crescer. Não se esqueça também que a célula, nossas células, é algo que está na Bíblia. O Senhor mostra a célula, basta você estudar e acompanhando. Você vai ver as células na Bíblia. E aí nós temos uma grande obra a fazer. Essa cidade estará aos pés do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que se a gente plantar, o chão dá. Assim como na natureza, o que planta, colhe. Se você plantar salvação de vidas, nós veremos o Senhor Jesus despontando com poder e glória e
dizendo: vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. E aquela lista toda de Mateus 25, de 31 a 46, é para mostrar que com esse estudo da palavra, nós estaremos prósperos para fazer essa grande obra que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, porque ninguém pode fazer aquela obra sem dinheiro. Então, além de tudo, além da gente saber que a palavra de Deus é que nos purifica, nos limpa, como a água que lava, purifica, renova. Além disso, a gente também sabe que com ela vem a prosperidade, como está escrito em Salmo 1, versículo 3. Para que a prosperidade? Para a obra de Mateus 25, de 31 a 46. Não se esqueça de ler, porque aí você vai saber por que é que precisamos de ser prósperos. Então, estejamos dizimando, ofertando, primiciando, porque o reino de Deus precisa crescer e o dinheiro não cai do céu, sai do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores, com todos os líderes de células, com todos os discípulos, com todos os componentes de célula, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.